tivemos um final de semana de terror para as criptomoedas, quedas generalizadas, Bitcoin caindo abaixo dos 100 mil dólares, Ethereum caindo abaixo dos 3 mil dólares. E aí, Tainan, será que essa queda vai continuar ou será que a gente vai ter uma reversão em V, como aconteceu nas últimas quedas? Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que não está muito legal, está numa região perigosa, vou falar disso. Vou estar atualizando a análise também dos eventos macroeconômicos que estão por trás dessa queda. Hoje tivemos as bolsas americanas abrindo com uma queda horrível. Olhem o tamanho desse gap no S&P 500. Vou falar disso, vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas, falar com vocês de uma criptomoeda que vocês devem tomar bastante cuidado nas próximas horas, porque um grande despejo se aproxima, vou falar disso. Mas pessoal, antes de continuar, primeiramente não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem nosso canal no Telegram, sigam, porque lá as novidades chegam em primeira mão, sempre quando tem notícia importante eu posto lá. Posto aqui na área de comunidades do canal, mas lá no Telegram chega primeiro, tá? Então não deixe de se inscrever aqui no canal, seguir nosso canal no Telegram e bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bem, pessoal, começando aqui pelo gráfico, né? O que eu estava vendo ali na semana passada? Na semana passada eu estava bastante otimista, na sexta-feira, né? Falando dos padrões gráficos do Bitcoin, que a gente tinha padrão indicando alta e tal, apesar da queda que a gente teve na sexta-feira, né? E dá para dizer que, apesar de tudo, aquela bandeira de alta que a gente estava enxergando no Bitcoin, né, um canal de baixa que foi rompido para cima, ainda seria válido, tá? Então, apesar de tudo, o Bitcoin se manteve aqui acima dos 96 mil dólares, e isso é um sinal de força por enquanto, tá? Agora, se o Bitcoin começar a cair abaixo desses 95, 96 mil dólares, aí realmente, tá? Aí o próximo suporte vai estar na região dos 90. E aí, meus amigos, não vai dar para considerar mais essa bandeira de alta aqui. E aí o que vai dar para considerar vai ser uma tendência lateral, em que o Bitcoin estaria desde novembro, tá? De 2024, né? Uma região ali entre os 107 e os 90 mil dólares, que seria aí o range em que o Bitcoin está andando desde novembro, tá? Então, em termos de gráfico, pessoal, eu já estou começando a migrar para esse cenário, tá? De que o Bitcoin ele está nesse range entre os 90 e os 107 e o mais provável é que o suporte mais forte dele agora seja nos 90, tá? Então, eu não estou conseguindo aqui ver outro cenário, tá? Não estou conseguindo ver novos padrões aqui para o Bitcoin por enquanto, tá? E, meus amigos, a coisa não está pegando só no Bitcoin. A coisa está pegando porque o Donald Trump, que a gente achou que ele ia ajudar o mercado de criptomoedas, está mais atrapalhando do que ajudando, tá? Não sei se vocês viram o meu último vídeo na sexta-feira, se vocês acompanharam no canal do Telegram, mas essa queda que está acontecendo agora e se intensificou durante o final de semana, ela está ocorrendo principalmente porque na sexta-feira passada a Casa Branca, que agora está sob a administração Trump, disse que a partir do sábado, né, que foi ontem, dia 1º de fevereiro, começariam a valer tarifas de 25% para produtos importados do México e do Canadá para os Estados Unidos e de 10% para produtos da China, tá? E, meus amigos, quando saiu essa notícia, o mercado já começou a cair, porque o mercado entendeu o seguinte: olha, o Trump, ele acabou falando que as coisas iam ser tranquilas, né, que, não, nós vamos fazer essa guerra comercial de forma gradual. Ele até tinha conversado com o Xi Jinping, presidente, sei lá se é presidente, o que é da China, alguns dias atrás, tá? E essa conversa tranquilizou bastante o mercado, porque o mercado havia entendido que talvez essa coisa de guerra comercial não ia ser um problema agora, né? O mercado teme guerra comercial, pessoal. Porque quando você tem guerra comercial, como por exemplo os Estados Unidos impondo tarifa aos principais parceiros comerciais dele, tá? Que são justamente China, o maior, Canadá deve ser um dos primeiros maiores e México também deve ser um dos maiores, tá? Eles estão indiretamente aumentando o custo de vida nos Estados Unidos. Os produtos nos Estados Unidos tendem a ficar mais caros e se eles ficam mais caros, você tem inflação. Se você tem inflação, o Fed é obrigado a subir juros. Se ele sobe juros,
o dinheiro do mundo vai para os Estados Unidos, porque todo mundo quer aplicar nos títulos do governo dos Estados Unidos, que são considerados mais seguros, e se eles começam a pagar uma taxa de juros mais altos, todo mundo vai querer. Então os investidores eles vendem ações, vendem criptomoedas, e isso explica essa queda que a gente está tendo. Tá? Os investidores estão migrando aí para provavelmente títulos atrelados aos rendimentos dos treasuries dos Estados Unidos, tá? Já que existe uma expectativa de que os juros venham a subir nos Estados Unidos durante a administração Trump por causa da imposição de tarifas em consequência dessa guerra comercial. E ontem, no sábado, dia 1º, saiu uma notícia que, aliás, hoje, né, saiu uma notícia que já assustou ainda mais os mercados e fez a coisa ficar um pouco pior, foi que o Canadá retalhou, tá? O Canadá anunciou retaliação às tarifas do Donald Trump e isso aí, meus amigos, deixou o mercado ainda mais preocupado, porque o mercado está vendo o seguinte, olha, os Estados Unidos chegou lá, fez algo que já prejudica o mercado, os outros países também estão fazendo, tá? Então a gente corre o risco de ter um problema de inflação até no mundo por causa dessa guerra comercial, tá? Porque você começa a ter parceiros comerciais fechando seus canais e tendo que comprar de outros, que muitas vezes tem um custo maior, tá? Então isso aqui, pessoal, não é bom. O Trump acabou que ele está mais atrapalhando do que ajudando o mercado de criptomoedas, tá? Tá causando muito ruído, a gente vê que o tamanho... Olha esse gap, pessoal, esse gap aqui que a gente está vendo, ele foi maior do que o da semana passada, quando a gente teve a queda por conta da questão do DeepSeek, tá? O aplicativo chinês lá de inteligência artificial que iria concorrer com o ChatGPT. Essa queda foi maior, tá? O mercado está abrindo totalmente nervoso por causa dessa situação de guerra comercial. E isso, pessoal, na minha visão, é bastante preocupante, tá? Porque eu não sei se vocês se lembram do que aconteceu no início de 2023. A gente teve quebradeira de bancos lá nos Estados Unidos que já estavam acontecendo porque as taxas de juros estavam altas, né? E agora a situação tinha ficado um pouco mais tranquila porque a inflação vinha caindo, né, nos últimos meses e isso estava fazendo as taxas de juros começarem a cair. Com essa situação agora, vai ficando pouco provável que a gente tenha uma queda das taxas de juros, elas podem ficar altas por mais tempo e a gente pode acabar caindo na situação em que a gente caiu lá em 2008 e no início dos anos 2000, que é o estouro de uma bolha, tá? A bolha imobiliária que a gente teve lá na época dos anos 2008, 2007, que muitos devem lembrar, né, daquela crise que foi terrível, eu era criança, mas eu lembro muito bem, tá? Teve muita gente perdendo emprego, e teve a dos anos 2000 também, que foi o estouro da bolha.com, que foi causada as duas, principalmente por juros elevados. E o Trump está forçando a barra numa economia que já está aguentando juros muito elevados por muito tempo. Tá? Eu vejo um risco muito sério aqui de um estouro de uma bolha financeira nos Estados Unidos, porque ele está forçando algo que já não está com uma saúde muito boa. Tá? E, pessoal, indo aqui para análise de sentimento, a situação não está muito legal. A taxa de funding está relativamente alta. O long short ratio está acima de 2, sinalizando que a gente tem muito mais gente comprada do que apostando na queda. Tá? Geralmente, quando mais pessoas estão apostando na alta, né, estão compradas, a gente costuma ter quedas. Tá? Então, em termos aqui de análise de sentimento, a coisa já não está muito legal. Em termos aqui de eventos macroeconômicos, pessoal, amanhã, segunda-feira, a gente já vai ter o PMI industrial ISM de janeiro, tá? Se esse dado aqui, por exemplo, vier acima da expectativa, que é 49,3, podem esperar uma queda amanhã, tá? Podem esperar, porque aí o mercado vai entender o seguinte, ó, em janeiro o setor industrial dos Estados Unidos acelerou, né? A economia está dando sinais de força. Terça-feira a gente tem a oferta de empregos JOLTS, tá? Que é extremamente importante relativo ao mês de dezembro. Quarta-feira a gente vai ter variação de empregos privados ADP de janeiro, extremamente importante, e também o PMI ISM de produtos não manufaturados, diga-se de passagem que é o do setor de serviço, ao meio-dia. Quinta-feira, pedidos iniciais de seguro-desemprego, e sexta-feira, meus amigos, a gente vai ter o ganho médio por hora trabalhada, taxa de desemprego e o famoso payroll, que é o dado de economia mais importante. Tá? Se a gente tiver uma surpresa para cima nesse payroll, com o mercado já temendo aí um aumento de inflação, as coisas podem ficar muito complicadas, porque o mercado pode começar a precificar que o Fed nem vai cortar juros neste ano de 2025, tá? E aí a coisa pode desandar e muito. A gente também vai ter balanços aí de Big Techs, tá? Então,
A gente sabe que a semana ela não vai ser fácil. Eu acabei me atropelando aqui a análise de dados macro, pessoal, e acabei mostrando a de sentimento, tá? Mas no TRDR é isso, a gente tem mais pessoas compradas, ele está acima de 2 no long short ratio, é um sinal de alerta. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem o Liquidation Rich Map da High Block e surpreendentemente, aliás, esse aqui é do CoinGlass, tá? Desculpem, não é da High Block. E surpreendentemente ele está mostrando uma estimativa de que há muito mais liquidez acima do que abaixo, tá? Principalmente lá na região dos 100 mil dólares, e o Bitcoin já teria consumido uma boa parte da liquidez abaixo que estava aqui nessa região. Então, esse aqui é o das últimas 24 horas, tá? Vamos ver aqui o da última semana, que eu confio mais, né? Vamos ver aqui como é que tá. O da última semana também está mostrando mais liquidez acima, principalmente na região dos 106 mil dólares, tá? Mas se vai, aí já é outra história. A gente consumiu a maior parte da liquidez que tinha abaixo nos últimos 7 dias, o que sinaliza que essa queda pode estancar. Mas para isso a gente vai precisar que o Trump dê uma ajuda, né? Que ele abaixe essa tensão aí, que ele abaixe essa temperatura, senão vai ser difícil aí as coisas não piorarem rápido, tá? E a gente também não pode deixar de falar, pessoal, do que eu falei na semana passada, na sexta-feira. Eu falei desse retorno mensal do Bitcoin, que fevereiro, historicamente, é um dos melhores meses aí para o Bitcoin, tá? Se vocês fizerem uma média aí, vocês vão ver que fevereiro aí é o terceiro melhor mês de desempenho, historicamente, para o Bitcoin. E, meus amigos, o que a gente tem que prestar aqui atenção é o seguinte, o mês está só começando, tá? A gente teve uma queda agora no início do mês, né? Hoje a gente teve mais de $1 bilhão em liquidações no mercado de criptomoedas, mas apesar dos pesares, isso não quer dizer que a gente não possa ter um mês de fevereiro de alta, né? É normal, antes de um movimento de alta, a gente ter uma grande liquidação para o mercado reverter a tendência. Então, apesar dos pesares, eu estou ainda otimista, tá? Eu sei que parece loucura falar isso, né? Nossa, mas você está otimista? Sim, tá? Porque eu acho que o que aconteceu hoje não exclui a possibilidade de o mês de fevereiro ser um mês bom, tá? Já que a gente está desde dezembro e janeiro com o mercado só andando de lado, tá? Sem grandes novidades. A gente também não pode deixar de falar, pessoal, da situação das principais altcoins. A coisa ficou muito feia para as altcoins, tá? Ethereum, pessoal, caiu abaixo dos 3 mil dólares, que ela não poderia cair, né? Infelizmente, o gráfico semanal da Ethereum fechou horrível, tá péssimo. Em termos aqui de suporte, ela perdeu o suporte que ela não podia perder dos 3 mil dólares, o que é um péssimo de um sinal. Tá? É um sinal de que as coisas estão ruins, tá? No mínimo ruins. A Ethereum agora, próximo suporte forte para ela, tá lá na região dos 2.700 por aí. Ela já bateu até nos 2.700 hoje, tá? Mas enfim, a gente agora vai precisar de um sinal de reversão aí para o mercado, tá? Porque fechou muito feio esse candle do diário, esse candle do semanal hoje. Eu não consigo ver aqui agora um padrão gráfico para Ethereum, mas que eu posso falar é isso, tá muito feio, tá muito ruim isso que a gente tá vendo. Solana, pessoal, abaixo ali dos 200 dólares, tá? A situação da Solana, ela já buscou o alvo daquele topo duplo que ela tinha rompido para baixo, né? Ela tinha rompido aí nos últimos dias um topo duplo, o alvo estava ali na região de aproximadamente 190, 200 dólares, ela bateu esse alvo aí. Agora a gente não tem aí um padrão gráfico novo. O que a gente sabe é que a Solana agora está em uma região de suporte, uma região que foi resistência, né? Ali em março de 2024, essa região dos 200 dólares segurou e agora essa região virou suporte, tá? Se ela romper isso aqui para baixo, aí a coisa complica bastante. Gráfico semanal da Solana, pessoal, fechou muito feio, tá com candle de força. Tá uma semana de 15% de queda. Isso aqui não tá nada legal. BNB também caiu, mas sem nenhum padrão gráfico muito claro, como sempre, né? BNB é uma moeda aí que tem um gráfico bem ruim aí de operar, tá? Muita lateralização. Outra moeda importante, XRP, meus amigos. XRP perdeu as estribeiras aí nessa semana, tá? A gente teve uma queda aí muito forte e, apesar de tudo, ela ainda não descaracterizou aquela possível flâmula que ela parece ter rompido para cima, né? Só que o problema disso daqui, meus amigos, é que se ela começar a voltar muito, ela começa a fazer padrão do Bart, começa a lateralizar e descaracteriza aqui essa flâmula com alvo lá em cima, tá? Então a situação da XRP também não tá muito legal. Dogecoin, pessoal, quase buscando o alvo daquela bandeira de baixo que a gente tinha no gráfico, tá? Infelizmente, o gráfico da Dogecoin já vinha avisando nos últimos dias que ela podia ir lá na região dos 22 centavos e ainda não chegou nesse alvo, tá? ADA Cardano, pessoal, ADA Cardano tava linda ali, parecia estar formando
uma possível flâmula, né, ou triângulo simétrico, prestes a romper para cima, mas aí me vem o Donald Trump e joga o mercado todo para baixo, e a Cardano aparentemente teria descaracterizado aquela flâmula, tá? O que dá para ver aqui agora para Cardano, pessoal, é que a região dos 80 centavos, né, posso dizer até a região dos 76 centavos aqui, para ser um pouco mais exato, não pode ser rompida para baixo, porque se a Cardano romper isso daqui para baixo, aí ela vai formar um gigantesco topo duplo, que é um padrão que normalmente indica queda, indica reversão de tendência, e o alvo vai ser lá na região de aproximadamente 50 centavos, tá? Então, se a Cardano perder as estribeiras aqui, como o gráfico está dizendo que ela pode perder, a coisa vai ficar muito feia, tá? Então, infelizmente, a situação da Cardano tá perigosa, não pode perder suporte de jeito nenhum, tá? Indo aqui para o gráfico da Tron, né? Outra moeda importante, caiu forte hoje também, tá? Mas ela ainda está numa região de suporte, essa região dos 22 centavos aqui em que ela está se segurando, é uma região de suporte muito importante, tá? Então, enquanto ela estiver acima disso, ainda está tranquilo. Agora, se ela começar a passar para baixo disso, próximo suporte está lá na região dos 20 centavos, tá? Tom, pessoal, moeda do Telegram também está derretendo, tá? Acabou rompendo para baixo aquele triângulo descendente neste final de semana. E, meus amigos, isso aqui, infelizmente, não tem fundo no momento, tá? A situação das altcoins, no geral, está muito ruim. AVAX, pessoal, rompeu tudo que é suporte para baixo, né? Gráfico da AVAX aí, aparentemente rompeu ali um possível triângulo descendente para baixo, tá? E pelo jeito aqui já bateu o alvo, né? Se a gente fizer aqui um desenho, tá? A gente consegue ver aqui um triângulo descendente e um rompimento já tendo ocorrido. Se a gente fizer uma projeção aqui para ver até onde pode ir a AVAX, a gente vê alvo ali na região dos 26 dólares, 25 dólares, ela já bateu nesse alvo por enquanto. Então a AVAX já atingiu o alvo, tá? AVE, pessoal, a situação da AVE não tá muito legal não, tá? Porque a AVE parece estar prestes a romper para baixo uma região de suporte. E se a AVE romper essa região aqui dos 250 dólares, meus amigos, aí complica tudo, tá? Porque ela vai formar um gigantesco topo duplo, que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa com alvo em 175 dólares, tá? Então, situação da AVE não tá aí das mais legais, tá? Pendle tá indo buscar o alvo daquele ombro cabeça ombro lá na região dos 2 dólares e 30 centavos, tá? Outra moeda importante, SUI, pessoal. SUI teve um despejo muito grande aí de SUI neste final de semana, tá? Eu não tô conseguindo ver padrão gráfico, que eu vejo aqui é que ela perdeu ali a linha de tendência de alta, então a tendência de alta da SUI acabou por enquanto, tá? E, pessoal, ela teve uma queda aí de 11% hoje, porque a gente teve o despejo ontem, né? Ontem também ela caiu, no sábado ela chegou a cair 8%, e por enquanto eu não vejo aqui um alvo para a suíta. Para mim ela tá aí em tendência de baixa mesmo. Aliás, dá para forçar a barra aqui, tá? Dá para desenhar aqui uma bandeira de baixa, né? Que é um padrão aí que normalmente indica uma queda, né? Um padrão bem negativo, vamos dizer assim, para uma criptomoeda ou para um gráfico, quando você encontra esse padrão. E se a gente fizer uma projeção aqui de alvo para saber até onde a SUI pode cair aqui após romper para baixo essa bandeira de alta, a gente vê alvo ali na região de aproximadamente 2 dólares e 80, tá? NIR, pessoal, a situação da NIR também ficou muito ruim, ela rompeu para baixo ali aquele triângulo descendente, né? O alvo desse triângulo descendente da NIR tá ali na região de aproximadamente 3 dólares e 27, tá? Então, situação da NIR não tá legal também. E, pessoal, muito cuidado, porque em breve, no dia 7 de fevereiro... Aliás, tava esquecendo de uma outra moeda aqui, tá? ENA, tá? Hoje ela passou por um grande desbloqueio de tokens, tá? Eu havia alertado aí no último vídeo que a ENA estava com topo duplo e nesse dia 2 de fevereiro, que foi hoje, nesse domingo, ocorreria um despejo aí de tokens, tá? Foram liberados aí no mercado aproximadamente 62 milhões de dólares em token ENA, tá? Que foram destravados e, meus amigos, a ENA acabou batendo ali o alvo daquele topo duplo, tá? O alvo ali na região de aproximadamente 56 centavos de dólares. E por enquanto ela está numa região de suporte. Essa região aqui dos 56, 50 centavos de dólares é um suporte. Se ela romper isso aqui para baixo, a coisa tende a ficar muito feia para a ENA. Mas por enquanto a queda dela parece estar encerrada, tá? Hoje ela teve uma queda de 14%. E, meus amigos, a próxima moeda que sofreu um grande despejo é uma moeda que eu vejo o pessoal às vezes perguntando bastante sobre ela, tá? Que é a Gito, da Gito Labs, né?
ela vai sofrer um despejo aí no dia 7 de fevereiro, tá? Então daqui a alguns dias, fiquem atentos porque aproximadamente 39 milhões de dólares em tokens, que dá quase 4% do supply dela, vão ser liberados em breve, tá? No gráfico aqui, a impressão que dá é que ela já tá fazendo aqui um ombro, cabeça, ombro no gráfico diário, um padrão de reversão de tendência, tá? E se ela for buscar o alvo disso aqui, meus amigos, se essa queda aí acabar sendo gatilho para ela buscar esse movimento, a gente vai estar falando aí de uma queda de aproximadamente para a região de $1,83, tá? Que poderia promover uma queda aí de aproximadamente 35%. Então cuidado, porque o humor do mercado não está muito bom. O Trump já conseguiu aí causar bastante volatilidade desde que ele, antes da posse dele, né, com aquela meme coin ele já causou. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de domingo, uma excelente semana, que esse mercado reverta, pelo amor de Deus, né? Até mais, tchau.